Olá, sejam bem-vindos. Aqui mais um momento de resolução de questões de exemplos para vocês aí, auxiliar no material do módulo. E o assunto referente a esses exemplos trata-se da parte de equações do primeiro grau, ok? Então, só relembrando para a gente aí, já que vocês já viram talvez na parte conceitual, quando a gente fala de equações de primeiro grau, as equações são expressões numéricas já trabalhadas no início do material, só agora com o objetivo de se desenvolver uma expressão que obtenha resoluções de igualdades. Então, lembrar que quando a gente trabalha com uma expressão, a gente não usa o sinal da igualdade nas expressões. Quando a gente envolve igualdade dentro de uma relação de expressão, isso passa a ser uma equação. E que essa é classificada como uma equação do primeiro grau, porque a maior potência das incógnitas, nesse caso do nosso x, é a potência 1. A ausência de potência significa, então, que ela vale uma unidade, ok? Então, aí ele pede para vocês determinarem a solução das equações de primeiro grau, resolvendo o valor da equação, ou também poderia pedir a raiz da equação, tá? Resolver a equação ou determinar a sua raiz, trata-se, então, de uma mesma problemática. Ou também chamando de zero da equação. Quer dizer, a gente quer encontrar um valor da incógnita que torne essa incógnita igual a zero. A ideia é essa, tá bom? Então, como a gente vai tentar trabalhar aqui, eu coloquei dois itens para a gente desenvolver. Vamos iniciar pelo item A, que está me dizendo, então, que existe uma expressão do tipo 4x mais 2 igual a 38. Se o objetivo da gente, então, é determinar o zero dessa equação, a raiz da equação, ou resolver a equação, isso quer dizer que a gente quer determinar qual é o valor do x que torna essa igualdade verdadeira. E para a gente poder fazer isso, nosso objetivo então é isolar o valor desse x. E para isolar o x, o que é que a gente vai fazer? Tudo que não for x, que está ligado ao primeiro momento, a primeiro lado da igualdade, a gente vai tentar passar para o outro lado da igualdade, tá bom? E lembre-se que quando a gente muda do lado da igualdade, a gente muda a operação. Então, aqui nós teríamos o 4x, e eu teria que passar esse 2 desse lado da igualdade para o outro lado. Só que esse 2 é positivo. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Olha só, igualdade, 38, a gente repete. E o 2, que era positivo, passa negativo, menos 2. Então, nós vamos ter, então, que 4x é igual a 38 menos 2, me dá igual a 36, ok? De novo, meu objetivo é ter o x. Então, quer dizer que esse 4, que já acompanha o x, não está fazendo o papel correto dele desse lado. A gente manda ele também para o outro lado. Aí eu fico somente com x igual a 36. Olha só, o que é que a gente vai fazer com o 4? Mudar de lado. Qual é a operação dele desse primeiro membro? Multiplicação. Então, quer dizer que ele passa para o outro lado, efetuando a divisão. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nosso x passa a ser igual a 36 dividido por 9, por 4, perdão, 36 dividido por 4, e isso resulta num x igual a 9. Então, a gente consegue resolver aí a primeira equação, determinando que o valor de x seja igual a 9, tá bom? Vamos tentar ver se a gente pegou aí na prática para resolver o item B. O item B está pedindo para a gente resolver a equação 9x igual a 6x mais 12. Vamos lá lembrar dos objetivos? A gente quer tentar isolar o valor do nosso x. Só que para isolar o valor do x, ele tem que estar no primeiro membro. Então, o que é que esse 6x está fazendo no segundo lado da igualdade? Ele não deveria estar aqui. Então, a gente vai trazer ele para o primeiro lado. O 9x não se movimenta, permanece no seu lugar, a gente repete. Só que esse 6x, que é positivo, tem que passar para o outro lado. Então, quando ele muda de lado, ele muda de sinal. Ele passa negativo, menos 6x. E isso é igual ao que sobrou do outro lado, que é o 12. Dá para a gente resolver 9x menos 6x, como a gente já viu na parte de expressões. 9 menos 6, eu vou ter então 3x.
e isso igual a 12. Como a gente quer encontrar o x, vamos lá, a gente tem que tirar esse 3 daqui. O que é que ele está fazendo desse lado? Multiplicando. O que é que ele vai fazer do outro lado, quando a gente muda ele de lado, gente? Operação inversa da multiplicação, divisão. E 12 dividido por 3 me dá um x igual a 4. Então, a gente consegue determinar os valores de x igual a 9 para o item A, x igual a 4 para o item B. Vamos passar para a próxima. Então, a gente tem agora aí a equação do primeiro grau, tá? Também é são questões, né, muito parecidas com a anterior, que tem o objetivo de determinar o valor de x, ou o valor da incógnita que a gente está buscando. Novamente, equações do primeiro, porque a maior potência de x é igual a 1. Então, vamos lá, tentar fazer aqui o item C para a gente resolver ele. Olha, a gente tem x nos dois lados da igualdade. No primeiro membro eu tenho um 5x, e no segundo membro eu tenho um 3x. O que é que a gente tem que fazer? Unir esses elementos que têm um x. Então, quer dizer que a gente vai ter 5x. Esse 3 que está positivo no segundo membro vai passar para o primeiro negativo. Pronto, agora os elementos que têm x estão no primeiro lado. Então, o que que esse 1 está fazendo aqui, nesse menos 1? Ele não deveria estar, já que ele não tem x, a gente também muda ele de lado. Como o 11 não mudou, ele permanece como está. Mas esse menos 1 vai mudar de lado. E quando ele muda, ele passa positivo. Então, agora a gente consegue resolver. 5x menos 3x me dão 2x. E 11 mais 1 me dão igual a 12. Esse 2 que está multiplicando vai ter que sair daqui, né, gente? E para ele mudar de lado, mudando de operação, meu x vai ficar 12 dividido por 2. Então, meu x igual a 6. Então, está aí o item C com x igual a 6, ok? Vou dar aqui a cozinha para a gente não confundir, a gente concluir fazendo aqui o item D. De novo, os elementos que têm x devem aparecer no primeiro membro, então esse carinha que está no segundo lado, que é o x, deve mudar de lado da igualdade. Então, por consequência, nós vamos ter 2x menos o x, já que ele mudou de lado. Do outro lado, 13 não saiu da sua posição, permanece como está, mas esse 8, que aparece desse lado sozinho, deverá mudar de lado. Ele está positivo, passa negativo. Então, vamos lá. 2x menos x me resta somente um x. E 13 menos 8 me restam 5 unidades. Então, está aí o valor do x para o item D. Então, é assim que a gente vai proceder, tá, na resolução de equações do primeiro grau, buscando o valor da incógnita, o zero da equação ou a raiz da equação. Passando para o próximo, aí já requer trabalhar com situações aplicadas à proporcionalidade. O que é que quer dizer proporcionalidade, né, gente? A gente está atrás de valores numéricos que sejam proporcionais, equivalentes aos valores apresentados. Então, a proporcionalidade pode acontecer de uma forma multiplicativa para a gente, né? Vamos tentar entender aqui em cima dessa questão. Ele fala que uma indústria tem instalado um medidor de nível que a cada 5 minutos marca a altura do nível de água de um determinado reservatório. Então, de 5 em 5 minutos, esse nível é marcado no reservatório. Pede para a gente observar a variação da altura da água ao longo do tempo na tabela que foi dada. Então, está aqui a tabelinha, ó. Tabela que a gente vai já analisar para ver os valores de variações do nível da água. Ele pergunta qual é a constante de proporcionalidade, chamada de constante K, que estabelece uma razão entre os números de valores das duas colunas. Ah, vamos lá. Qual é a relação numérica que existe, então, entre as duas colunas? Gente, quando ele fala de proporcionalidade para a gente, o que nos importa é determinar, então, o valor de uma expressão que nos dê uma razão, ou razão para a gente significa divisão. Quer dizer, eu vou atrás de um elemento numérico que me dê uma relação de uma constante entre dois valores quaisquer efetuados uma aplicação de divisão.
Como ele pede uma constante de proporcionalidade que estabelece uma razão entre os números dos valores das duas colunas, nós temos aqui a coluna 1 e a coluna 2. Então, quer dizer que a gente quer encontrar uma relação de uma razão constante entre esses dois valores. E para efetuar isso, a gente tem duas possibilidades: dividir a coluna 1 pela coluna 2 ou o inverso. Mas isso não importa, o importante é que a gente determine uma constante única, tá? Então, se eu dividir a coluna 1 pela coluna 2, vamos ver o que a gente vai ter no resultado da primeira linha. Eu vou ter um 10 dividido por 12. O resultado da segunda linha, o que nós teríamos? Um 15 dividido por 18. E um resultado para a terceira linha, nós teríamos um 20 dividido por 24. Mas eu tenho um problema. Ele fala de constante, e constante é um valor único. Nesse caso, eu encontrei três valores diferentes. A gente só não está observando que esses valores que a gente está colocando como diferentes podem ser simplificados, gente. Essa primeira fração, por exemplo, eu posso pegar cada um dos dois elementos e dividir por uma constante única, nesse caso, dividir por um valor 2, porque os dois são números pares. Do mesmo jeito, se eu observar a terceira linha, a segunda linha, perdão, eu tenho dois valores que são múltiplos de um valor numérico só, que é o 3. Então, se os dois são múltiplos de 3, a gente pode dividi-los por 3. Do mesmo jeito, se eu observar a linha 3, eu verifico que eles também são múltiplos de um valor numérico único, que é o 4. Então, também teria como efetuar uma divisão por 4. Se a gente efetuar essas divisões, vamos ver no que é que a gente vai obter o resultado. 10 dividido por 2 dá igual a 5. E 12 dividido por 2 dá igual a 6. Vamos dividir a segunda linha. 15 dividido por 3 dá 5. E 18 dividido por 3 dá 6. Olha só, a gente encontrou a mesma fração. Vamos para a terceira linha para validar isso. 20 dividido por 4 dá 5. E 24 dividido por 4 dá 6. Então, a gente acaba de observar que a constante que eu estou atrás de determinar é um valor único, que é a razão 5/6, que relaciona a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, essa é uma constante de proporcionalidade. Ok, gente? Então, espero que o vídeo tenha ajudado a vocês. Assistam quantas vezes for necessário. Tentem colocar em prática na resolução dos exercícios do módulo e estamos à disposição para aquilo que for necessário. Um abraço e até a próxima.